Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Nação Saúde Cast, o podcast da Nação Saúde. E no episódio de hoje eu estou aqui com um grande empresário, empreendedor, mestre, mentor, meu amigo Nelson Neibert. E eu vou fazer uma breve apresentação, mas por favor, Nelson, depois fica à vontade para complementar, que eu sei que seu currículo aqui é muito vasto. Nosso convidado de hoje é alguém que passou mais de 2 décadas no campo de batalha do empreendedorismo. Não como observador, mas como quem constrói, erra, ajusta e continua. Nelson Neibert é economista, contador, mestre em economia de empresas e gestão pública e fundador de iniciativas que estão redefinindo como empresas inovam no Brasil. Da Rosa Neibert Consultoria ao C-Driven, o primeiro laboratório de inovação em modelos de negócio do país, passando pela nova IA Club, onde IA e estratégia se encontram de verdade. Mas o que torna a conversa de hoje diferente é que Nelson chegou a um ponto que muitos empresários evitam. Entender que nenhuma estratégia de crescimento funciona quando as pessoas que a executam não estão bem. E isso vale para o líder, vale para o time, vale para a cultura inteira. Nelson Neibert, seja bem-vindo a esse episódio aqui do Nação Saúde Cast. Pô, Renato, querido, obrigado. Pô, uma honra estar aqui. Tema importante de se discutir, né? E eu sempre complemento a minha apresentação dizendo assim, eu sou casado com a Cláudia há 32 anos e tenho 3 filhas, Brenda, Maiara e Eduarda. Porque quando tu fala de saúde, a gente lembra de família, né? Nos remete família. Então eu sempre falo isso, porque o primeiro contato que tu tem de cuidado com a saúde é a tua família. Se tu não transcender esse olhar pro teu colaborador, tu tá cometendo um erro. Porque ele lá, por mais que tu chame de time, ou que o nome que tu der, eles têm família, eles fazem parte de uma família. E a gente tem que ter esse cuidado com eles. Sensacional, com certeza, não tem como, né? Eu costumo classificar assim em níveis de prioridades, nosso pai que está lá em cima, e aqui também, a minha família e depois outras coisas como nos negócios e tudo mais. A gente tem que colocar essas prioridades essa sequência, porque primeiro se eu não estiver bem, como é que eu cuido da minha família, né? E depois a família é o que transforma, né? Transforma o ambiente. E sensacional essa colocação sua, porque quando a gente chega numa empresa, a gente está carregando um pouquinho de tudo isso, né? A gente carrega. E uma coisa assim, o Joel J, que é meu amigo, ele tem para ele 3 pilares que são importantes. Saúde, porque se a gente não estiver bem, como que a gente vai dar assistência para nossa família? Família e trabalho. Sim. Ele diz o seguinte, saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Sim. Claro que em determinado momento da nossa vida, a gente dá uma invertida nessa ordem. Trabalho vem primeiro, família vem depois. Mas tem que ter dia e hora para acabar. Eu já fiz isso na minha vida empreendedora. E sei o quanto é desgastante. Só que eu sabia qual é o momento em que isso ia reverter. O que o empreendedor tem que ter cuidado é... Tu sabe qual é o momento que tu reverte e coloca saúde, família e trabalho, só que saúde nunca saiu do meu radar. Por quê? Sim. Porque eu tenho que estar bem. O que é um negócio? A gente lutar por quem? Por alguém. E a nossa família, né? Sim, perfeito. Bom, antes da gente aprofundar aqui em conhecimentos técnicos, conceituais aí, como diz lá na minha terra, né? Quem que eu sei e de onde você vem, né? Conta um pouquinho aí do Nelson pra gente. Olha, eu venho de Porto Alegre, sou um gaúcho gremista, né? Eu sou um gaúcho gremista, é importante frisar isso. Porque as pessoas dizem, não se discute futebol, mas eu nasci gremista, como é que eu não vou discutir futebol? Mas um porto-alegrense de família muito pobre, não tive pai, fui criado só pela mãe. Lá no sul não se fala favela, se fala morro. Porque Porto Alegre é uma capital pequena, então favela se fala no Rio de Janeiro, às vezes aqui em São Paulo, mas lá é morro. E eu tenho uma irmã mais velha, então eu fui criado por 2 mulheres guerreiras, 2 mulheres que souberam me dar educação. Minha mãe sempre foi muito clara, educação te dou em casa, conhecimento vai buscar na rua, que era a escola. Minha mãe era uma mulher que não tem estudo nenhum, ela tem a 4ª série, ela foi aposentada com 19 anos porque ela perdeu uma mão. Então eu vivi boa parte da minha vida com salário mínimo. Caramba. Eu sei o que é ter família, o quanto é importante a família estar junto com a gente. Porque eu me tornei o homem que eu sou hoje em 2 etapas da minha vida.
minha mãe e minha irmã, mulheres fortes que cuidaram de mim e que hoje eu ajudo elas, que eu cuido delas, e a minha esposa, que entrou na minha vida muito cedo. Eu sou casado há 32 anos, vou fazer 33 esse ano, mas eu conheço a Cláudia há 36 anos. Às vezes as Legal. pessoas nem têm de idade, eu e a Cláudia já estamos juntos. Então eu fui moldado por mulheres fortes. Que bacana. Esse é um outro, até para um tema para um outro podcast também, né? É, Que é importante também, né? Hoje a gente vê aí os relacionamentos tão pouco duradouros, né? Durando tanto pouco tempo. E quando a gente depara com pessoas que já têm um casamento há tanto tempo assim, é bacana, tem muito a aprender, né? eu tenho orgulho disso, sabe? As pessoas dizem, ah, mas tu não aproveitou a vida. Eu aproveitei, do lado de quem eu gostava. A gente tem que saber aproveitar a vida. Não é só sozinho que a gente aproveita a vida, a gente aproveita com a esposa, depois vem os filhos, tu aproveita desta maneira, né? É como eu enxergo, mas eu sou um cara que ontem fiz 53 anos. Então sou um cara que sou de uma geração que não é essa de agora. Sou de uma geração que sim, tem cuidado com a família, enxerga valores, os valores para nós é importante. Para mim é muito importante. Nos meus negócios, se não tiver pessoas que estejam envolvidas com os mesmos valores que eu, não faz sentido eu estar perto delas. Isso faz parte da maturidade, né, Nelson? A gente vem observando. Eu, por exemplo, eu tive uma história onde eu tive um bloqueio muito forte em relação a casamento, a aliança. Até rapidamente sobre o tema aqui. Mas quando eu me curei disso, dessa crença que me limitava, cara, e isso foi por Deus primeiro, ele que me mostrou o caminho, acho que ele sempre é o condutor principal disso. Ele me mostrou o caminho da aliança, o significado real da aliança, minha vida transformou completamente. Então, assim, a importância de você entender essas coisas e é tão profundo isso, porque às vezes você acha que você está fazendo tanta coisa importante, mas você está no caminho diferente daquilo que faz realmente sentido com o seu propósito de vida, entendeu? Às vezes você está obcecado por fazer coisas e construir coisas ali e você esquece daquela essência ali, ou como é que eu posso dizer? Esse distúrbio que a gente acaba entrando se relacionando com várias pessoas, com mentalidades diferentes, às vezes se deixando levar por algumas mentalidades. Então, assim, a importância da gente ter esse tempo conosco mesmo, de Sim. autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e isso é através dele, que é o secreto aí que a gente busca nesse secreto. E depois que você constrói isso, e você vê que um casamento, ele nada mais é do que uma amplificação do seu eu, porque você continua sendo eu com dois em um, né? Aí, Verdade. cara, as coisas fazem muito sentido e tudo que você vai fazer, você pensa no seu casamento, né? Na sua unidade ali. Eu até trago assim para a parte, já que a gente vai falar de saúde, de colaborador, trazer esses elementos. Se vive hoje num mundo da ansiedade. Por quê? Porque as pessoas acham que tem que aproveitar tudo no curto prazo. Tudo tem que ser de curto prazo, nada pode ser de longo prazo. E quando tu olha para o teu colaborador, se ele não está alinhado com alguns valores, esse cara vai destoar daquele ambiente que tu está criando. E não é que essa pessoa tá errada ou tá certa, não tem aqui errado e certo. Mas é que se tu quer criar um ambiente saudável para aqueles que trabalham contigo, os valores têm que ser semelhantes. Então eu observo muito isso nos negócios. Tipo, a gente tem algumas regras de contratação. E essa regra de contratação está muito ligada à saúde mental, que é uma das coisas super difíceis de tu manter em grupos grandes de colaboradores. Que Uhum. são pessoas com perfis diferentes, são pessoas que têm características diferentes e vêm de uma base de história própria também diferente. Mas quando tu encontra os valores, tu consegue fazer isso. E essa aceleração que a gente vê hoje, principalmente de uma geração para cá, 2 gerações para cá, essa ansiedade muito grande está impactando nos negócios, está impactando nas pessoas. Mas o negócio sobrevive e às vezes as pessoas não. Esse que é o grande problema, eles não se dão conta disso. Existem vários estudos que comprovam que mesmo que uma empresa tenha muito colaborador com problema, vamos lá, se encostou, problema mental, várias coisas que acontecem, ela perdura ao longo do tempo. E essa pessoa, como é que fica?
Esse é um tema que é delicado, que nos Estados Unidos já se trata bastante, na Europa se trata bastante, e que aqui no Brasil não fala. Então a gente, com nossos colaboradores, a gente tem uma educação para eles de algumas coisas que eles precisam. Eu vou ensinar ele a fazer algo diferente do que ele foi ensinado a fazer? Não. Mas eu tenho a obrigação de mostrar outras coisas para que isso impacte na saúde mental dele. E aí a gente enxerga um ser completo ali, que ele tem uma família, ele tem um social ali, e com certeza ele vai impactar por onde ele passar, né? Então, assim, a importância hoje do empreendedorismo e do empresário ter essa visão de quando ele contribui com o colaborador, quando ele passa uma experiência de vida, isso é replicado para a família, para a comunidade, né? Para o ambiente como um todo ali, até para o nosso país, né? Então, a importância dessa visão de família e dessa cultura de princípios, de deixar bem claro esses princípios dentro de uma cultura de uma empresa, né? Eu valorizo muito isso. E o que eu fiz dentro da empresa, né? Até rapidamente aqui, eu coloquei os meus princípios, porque não faz sentido eles estarem desconectados, dentro dos princípios da empresa. Com certeza. Isso me reforça todo dia caminhar no sentido certo. E deixar muito aberto para a minha equipe que não é porque eu sugeri e coloquei esses princípios que eu estou certo. Eu preciso ser alertado, orientado, guiado, assim como todos que estão ali dentro da cultura, né? E aí gostaria que você falasse um pouquinho, porque você tem essa essência. Aqui, ó. São mais de 26 anos empreendendo. Sim. Né? E essa jornada te ensinou um monte de coisa. O que é a formação, desde a formação acadêmica até hoje, o que te formou assim, né? E como é que você enxerga cultura hoje? Vamos lá. Cultura somos nós. O princípio básico da cultura somos nós. Porque cultura transcende o organograma da empresa. Não importa quem é o presidente, quem é o CEO, quem é os líderes. Existe uma coisa única chamada cultura. E quem é o grande guardião da tua cultura? Tu mesmo. O que tu procura são outros guardiões da nossa cultura para que eles consigam transcender isso, passar isso para outras pessoas. Sabe? Ampliar isso. Só que os teus valores são a coisa mais importante. Às vezes os caras dizem assim, tem que ter missão, visão, valor. Eu digo, cara, não adianta ter nada disso se o dono da empresa é um cara que é desregrado, que ele tem vários problemas, vários vícios, que os caras estão olhando. Por quê? Porque as pessoas não olham a hierarquia, elas olham pessoas. Então eu sempre olhei para isso, só que isso nunca me limitou. Por que não me limitou? Porque eu sou assim. Então eu nunca preguei dentro da empresa, eu nunca criei um ambiente cultural de coisas que eu não faço. Então, hoje eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, nada disso. Estou 26 anos empreendendo, conquistei algumas coisas. Mas antes era o primeiro a chegar na empresa e o último a sair da empresa. Sempre mostrei isso para eles, sempre demonstrei essa capacidade. Quando eu me envolvia com a área de venda, eu era o melhor vendedor. Por quê? Porque eu queria que os caras entendessem que, cara, eu estou puxando isso. Eu estou vendendo, eu sou o vendedor número 1. Depois eu crio a equipe, deixo a equipe muito bem moldada com a cultura de venda que as empresas têm, né? E eles vão vender. A área operacional, mesma coisa, porque sou um cara técnico, até pelas minhas formações. Desde que eu comecei, eu criei os produtos, eu desenvolvi, as pessoas vieram trazendo seus conhecimentos, a gente foi moldando, melhorando. Hoje eu não preciso estar lá o tempo todo. Claro que eu olho, eu vejo muita coisa que está acontecendo, né? A gente não sai do operacional, mas eu olho. Marketing é a mesma coisa. Então é nós. Como que eu quero ser um cara que vai pregar cultura se eu não sou o guardião dela? Perfeito. Então hoje a gente vive no mundo meio disfuncional. Que o cara é aquele cara que chega e diz, a minha empresa tem cultura, tem missão, tem valor, e ele é o primeiro a não cumprir nada. Perfeito. E aí ele quer cobrar o cara lá embaixo, que tem várias dificuldades, que não é amparado, que não tem um olhar humano sobre eles, porque, vamos lá, dá para ser empresário e empreendedor e ter um olhar humano. Isso é bobagem. Os caras colocam na mídia aí, falam, não dá. Tu só não precisa ficar com aqueles que vão atrapalhar os outros. É isso, eu tenho essa visão, sabe? Tipo assim, em detrimento de um, não vou atrapalhar os outros. Bem capaz. Esse cara fica fora da operação, eu fico com os outros. Então esse olhar desses meus 26 anos foi isso. E eu não precisei perder as minhas características, eu não precisei ter um arquétipo.
Porque às vezes o empresário acha que é um arquétipo. Eu falo uma coisa nas palestras, nas aulas, assim: o pai, o filho e o empreendedor é o mesmo cara. Porque eu duvido tu sair da porta para fora e se tornar um empreendedor se tu não deixou a comida, o material escolar do teu filho, se a tua família não tem aquilo, o provimento que tu tem que dar para ela. Eu duvido a tua cabeça mudar. Não, agora sair na porta, sou um empreendedor. Não, não existe isso. A gente é um ser único. A única coisa. Então a gente tem que saber lidar com isso. E ao saber lidar com isso, a gente começa a olhar para as pessoas de forma diferente. Que o cara que está ali trabalhando é o pai, é o filho de alguém, é o marido de alguém, sabe? Tu começa a passar esse olhar para eles. O que tu tem que fazer é dar para ele um melhor ambiente e uma qualidade, tá? E não é falar que é qualidade. Se tu falar com qualquer pessoa que trabalha conosco, vai ter aquelas pessoas que acham que é bom, aquelas que acham que é média e aquelas que acham que é ruim. Mas todas elas têm o acesso igual para a saúde, todas elas têm o acesso igual a nossos líderes, nossa diretoria e tudo mais. Todo mundo tem acesso. E não é aquela coisa de dizer assim, ah, não, mas se eu bater na tua porta, tu não vai atender. Não, eu falo com um colaborador no celular, no WhatsApp. Só que eu nunca tiro a autoridade do cara que é líder dele. Sim. Ele pode falar comigo, vou chamar o líder e vou dizer, temos que resolver isso aqui. Mas você está sempre aberto para captar, ouvir, né? Orientar. Esse acesso é muito importante, né? E assim, existe muito essa imagem consolidada que o empresário não pode fraquejar, que ele é um cara que resolve tudo, né? Que ele sempre tem que estar bem. Então, assim, como é que você enxerga isso, né? Já passando por tantas experiências aí, como que você enxerga isso? Dessas... o empresário como se sempre tem que estar bem? Não. Como eu te falei antes, o homem, o pai, o filho, o marido, ele é o mesmo cara. Perfeito. Pegando a mesma linha, então... E fraquejar, vamos lá, gente. É uma coisa da vida. É algo que acontece. A gente às vezes está mais cansado. Ah, não, mas eu não posso demonstrar que estou cansado. Demonstro sim. Tu se torna muito mais humano, muito mais reconhecido pelos teus pares, teus colaboradores, quando tu não precisa explicar para eles o que tu tá, mas eles olharem para ti e notarem que tu tá com algum problema, alguma coisa. Não faz mal. Tu não precisa sair espalhando. É que as pessoas acham que estar mal é sair falando para todo mundo que tô mal. O pessoal olha no teu olho. Eu sei quando a minha filha tá mal, eu sei quando o meu líder tá com algum problema. Eu digo, o que tá acontecendo? No tom de voz dele, na maneira que ele fala. Cara, tá com problema em casa? O que tá acontecendo lá? Não, Nelson, não, eu tô com isso e tal. Aí o cara vai contando o que tá acontecendo. Então, tu querer esconder algo que é visível na tua face, o cara que tá com dificuldade financeira no negócio, tu olha pra ele, tá cansado, ele já não quer falar muito, ele tá desanimado, ele tá brigando com todo mundo sem ter motivo nenhum. Precisa dizer que ele tá com algum problema? Não precisa, ele mostra. Os gestos mostram mais isso do que o bloqueio de não dizer. É impossível não notar. Numa negociação, numa tomada de decisão estratégica de empresa, isso que a gente está falando, do empresário ter uma imagem ou uma face de ser seguro, enfrentando desafios como você mesmo trouxe aqui. Você acha que isso não faz sentido e isso precisa ser natural, ou ele realmente tem que separar as coisas e quando ele vai para uma estratégia, vai para uma tomada de decisão, ele precisa ter uma imagem ali, ou passar essa imagem, né, diferente do que ele tá ali? Se tu criar um arquétipo, tu vai te forçar muito. Agora, se tu for natural, isso vai fazer parte da forma que tu toma as tuas decisões. E aí é uma coisa importante. Eu não preciso dizer que eu tô com dificuldade para tomar uma decisão. Eu só tenho que parar, pensar de que forma eu vou fazer, talvez ouvir outras pessoas naquilo que eu preciso tomar decisão e tomar a decisão. Então tu não gera um arquétipo, é tu mesmo, só que é a forma que tu tem de tomar decisão, a forma que tu tem de fazer isso. Vamos olhar pro lado de fora, tô indo para não tô bem, os negócios não tão legal, tô indo para uma reunião. Com certeza lá, tu não vai demonstrar isso. Tu não precisa demonstrar, mas isso, o não demonstrar, não quer dizer que
É um exercício de não vou mostrar fraqueza. É porque tu tá num outro ambiente, existe um outro tipo de perspectiva e ali tu tem que ter um comportamento um pouco diferente. Tu deixa de ser tu, não. Tu tá sofrendo, tu tá com a dor, tu tá com tudo aquilo que tá acontecendo. Mas aquele é um momento que talvez de resolver isso para mais pessoas. E vamos lá, a gente não fala para estranho problemas que a gente tem fala para quem a gente conhece. Perfeito. Então por que eu vou falar pro cara lá do outro lado? Não Perfeito. vou, a gente não fala. A gente fala para quem a gente conhece, para quem a gente confia. Então tô numa relação de negócio, tô indo para fazer ter um compromisso com ele. Eu preciso falar isso? Não, eu não preciso. Isso quer dizer que eu sou mais ou sou menos? Não, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que o cara ainda não conquistou um espaço significativo na minha vida para que eu abra para ele coisas que são mais íntimas a mim. Muito bom. Essa colocação, acho que ela faz muito sentido em a gente se policiar, né? E saber selecionar bem com quem você vai se abrir é algo que faz sentido. Por exemplo, tem um livro do Thiago Brunet, que é especialista em pessoas. Isso, você já conhece. li, maravilhoso. É aquilo, entendeu? Você separar que é íntimo, o que é estratégico, o que é necessário, Exato. né? Muito bom, Nelson. Você fala muito sobre atitude, disciplina, consistência, né? Como pilares de transformação. Desses 3 pilares existem um estado mental necessário para que isso funcione, né? Como é que você cuida desse estado mental? Vamos lá. Sempre que eu falo atitude, disciplina e consistência, é o que eu aplico na minha vida. Tá. É uma coisa que eu aplico. Eu sempre fui um cara de atitude. Dou sempre o primeiro passo, porque eu acredito realmente dar o passo que Deus bota o chão. Dá o primeiro passo que Deus bota o chão. Ele tá sempre do teu lado, ele tá ali. Nem que seja um chão para te iniciar e ele te mostrar, não, é esse o caminho. Mas ele não te deixa desamparado. Ele vai lá e tu coloca. Então eu sempre fui um cara de atitude. Tem que fazer, vamos fazer. Tem que desenvolver, vamos desenvolver. Claro que não é assim, tipo, tu não se resguarda de nada. No início, não. Hoje eu já tenho capacidade, discernimento e sabedoria para me resguardar. Mas eu sempre dei o primeiro passo. Disciplina por quê? Galera, nem todo dia faz sol. Nem todo dia a gente tá afim de sair da cama. Não importa o tamanho da tua conta bancária, a gente é igual. Nem todos os dias é sol. Só que eu sei a responsabilidade que eu tenho por aquilo que eu quero construir. Só que eu não jogo a responsabilidade que tu tem com os outros, não, que eu tenho comigo mesmo. Então a disciplina me leva a sair da cama nos dias que não tem sol. Porque os dias que tem sol é muito fácil. Sim. Muito bom, agradável e tal. Mas e os dias que não tem sol? E às vezes é semanas que não tem sol. Então a disciplina faz com que eu saia. E o que é a consistência? Gente, no empreendedorismo o jogo é de médio e longo prazo. Não existe o curto prazo. Não existe tu montar um negócio e dizer, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos... Não, o jogo é de médio e longo prazo. Então a consistência faz com que tu tenha pequenas derrotas e algumas vitórias, pequenas derrotas e algumas vitórias, mas tu vai te mantendo ao longo dessa jornada. Nelson, tu tá com 26 anos de empreendedorismo. Tô com 26 anos porque eu fui consistente. Porque eu mantive a consistência durante esses períodos. Então vamos lá, atitude para começar sempre. Eu vou contar um caso rápido. Ontem eu tava indo encontrar a pessoa que ia me levar no evento lá que eu palestrei, que eu te falei lá. Ele era um Uber. E ele começou a conversar comigo e disse assim, cara, tenho muita vontade de empreender. Mas eu já tô empreendendo de certa forma. Eu digo, como assim? Você tá fazendo alguma coisa depois do teu horário de Uber e tal? Ele, não, Uber é empreender. Eu posso te dizer uma coisa, te trazer uma realidade? Uber não é empreendedorismo. Porque a hora que o aplicativo fechar, tu não tem nada. A hora que o aplicativo te descredenciar, tu não tem nada. Tu só não é CLT, mas tu é um funcionário do Uber. Isso não é empreendedorismo. Cuidado com isso. Mas eu tenho muita vontade de empreender. Eu digo, o que tu quer fazer? Não sei, eu quero fazer alguma coisa. Primeiro descobre o que tu quer fazer. Depois tu pensa em como fazer isso, como fazer uma transição. Eu fui explicando para ele. Fui trazendo. Porque as pessoas confundem essas coisas. Então os caras acham que empreender... É muito bacana me ver hoje. Olha o perrengue que eu tive lá atrás. Olha quanta coisa, né? Quanto dia com chuva, quantos dias, semanas nubladas eu passei. Sim. Então isso é importante. As pessoas olham para isso e é um monte de gente. É um monte de gente. O que eu mais recebo na minha caixinha lá é pessoas dizendo, eu quero empreender, por onde eu começo, o que eu faço? Atitude. Cara, toma atitude. Chega.
Como é que eu empreendi, ô Renato? Até para dar um exemplo. Eu fui demitido de uma empresa, eu tive a minha rescisão retida, isso era final de mês e eu tinha a Brenda e a Maiara pequena. Quando eu cheguei na minha casa, eu entrei num dilema, tipo assim, lá no sul tem o rancho do final do mês, né? Recebeu, vai lá no supermercado, compra tudo pro mês, né? Que a gente chama de rancho, que é tipo o mantimento do quartel. E eu não tinha dinheiro para fazer isso. Não tinha dinheiro para comprar. Eu olhei para minha esposa e minhas 2 filhas e decidi com atitude, e eu disse bem assim, nunca mais ninguém vai definir o meu destino. E eu vou definir ele. E a partir daquele momento, eu fui para minha jornada empreendedora. Eu nunca mais fui empregado de ninguém. Nunca mais eu trabalhei. Mas eu tive a atitude. Era difícil? Era. Naquela época eu tinha conquistado uma motinha, um carrinho, tive que vender para deixar comida em casa, porque eu tive que dar o meu jeito, né? Não ia deixar as crianças passar fome. Mas eu dei esse passo. Eu levei 8 anos para ganhar dinheiro. Antes, todos os meses era fecha a conta. E aí o Cristiano, meu irmão, que tá junto comigo no negócio, a gente dizia assim, sobrevivemos mais um mês. Então por isso que eu digo que o jogo é de consistência. O jogo é de tu te manter. Porque se eu não tivesse essa consistência durante 8 anos, eu não estaria aqui. E as pessoas acham que o joguinho é de curto prazo. Ah, não deu certo um ano, eu vou largar tudo, vou chutar tudo para cima. Essa pessoa não está preparada para ser empreendedor. O empreendedor, ele tem resiliência e consistência. Por isso que o empreendedorismo não é para todo mundo. Ele está para todo mundo, mas ele não é para todo mundo. Perfeito. E olha só, você já viveu ansiedade, síndrome do impostor, esgotamento, em fases do negócio, e o que você aprendeu com isso? Porque assim, imagino que esses grandes desafios, problemas que você enfrenta, você pode ter passado por isso aqui. Isso aconteceu? Muito. 18 de março de 2007, eu entro em coma. Coma? Em coma. Estou na minha casa, sentado na sala, olhando televisão. Falei para minha esposa assim, tô com uma dor no braço. Aí eu até brinquei com ela, vou ter um infarto. Acordo 15 dias depois. Uau, que isso. Esse é o meu ponto de virada. Eu estava fazendo o meu primeiro mestrado. Os negócios não estavam indo bem. Eu não estava jogando futebol do final de semana para aliviar. Eu estava engordando de uma maneira muito acelerada e eu não dormia direito. Vários sinais diziam que eu ia ter um burnout. Vários sinais. Minha mãe dizia, tu tá doente, tô olhando no teu olho. Minha esposa dizia, tu tem que parar, tu vai morrer, tu não vai conseguir e tal. E eu fiquei 15 dias em coma. A partir desses 15 dias, quando eu acordo do coma, eu olho uma outra realidade de vida. Podia ter deixado 3 filhos, porque eu já tinha Eduarda, que é a minha terceira filha menor. O negócio estava quase quebrado, porque ele era muito sustentado em mim. Meu irmão estava lá se virando do jeito que dava, mas ele era sustentado em mim. E a minha vida já estava de cabeça para baixo, eu não conseguia me concentrar. Eu não conseguia nada, porque eles te dão doses cavalares de medicação quando tu tá em coma, né? É muita coisa que tem. Durante aqueles 6 meses eu refleti toda a minha vida. Toda a minha vida. Toda a minha vida. E eu virei um outro cara. Tanto é que em 2007 acontece isso e eu ganho o meu primeiro 1 milhão em 10 de outubro de 2008. Caramba. Aí eu dei outro passo de coragem. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o gaúcho é maravilhoso, mas ele não compra de gaúcho. E eu peguei um ônibus e fui pro Rio de Janeiro. Fui lá apresentar meu trabalho, fui lá fazer o trabalho que eu tinha desenvolvido e eu cresci demais lá. E eu fiquei grande. Mas o que? Eu saí de um problema severo de burnout. Eu olhei a minha vida de 2 perspectivas, para trás o que eu poderia ter deixado, que era a família, que eu prezo muito, e o que eu poderia construir. Então eu tenho sim. Inclusive esse é um sinal. Quando as pessoas, vocês que estão assistindo, quando a tua família disser que tu tá com algum problema, escutem. Escutem. Eles nos conhecem melhor que nós. É que a gente não aceita. A gente acha que é o super-homem ou a super-mulher que vai dar certo. Não dá. Dá errado. Então eu consegui. Porque tu pensa assim, poderia ter dado tudo errado pra frente. Se eu não entrasse em coma. Mas deu certo. Porque ele lá em cima olhou pra mim e disse, cara, eu vou te dar uma segunda chance. Só que tu aproveita. E hoje, como que você lida, como que você previne, né, para não acontecer isso novamente, né? Como é que Ó, você faz sua...
Você tem alguma terapia ou algo que você Eu consegue eu mantenho algumas coisas. Tipo assim, eu sou um cara que, por mais que eu tenha esse porte gordinho, eu sou um cara que corro todos os dias. Sou um cara que faço um pouco de musculação. Agora não tô fazendo porque me machuquei meu braço. Mas eu faço pra manter, não sou aquele cara que quer ficar forte. Eu já tenho uma idade, eu preciso, né? Perda de massa muscular, eu tenho que fazer musculação. E a minha saúde mental tá nos livros. Eu sou um cara, um devorador de livros. Tudo que as pessoas vão me indicando, eu faço uma curadoria legal, vou ler. Só que minha grande terapia, minha esposa, minhas 3 filhas, minha mãe, minha irmã, meus cachorrinhos, essa é a minha grande terapia. Porque eu não tô com elas por uma obrigação, eu tô com elas porque eu gosto de estar com elas. Então a tua terapia é algo que tu faz porque tu gosta. Tipo, eu tô, ó, desde o dia 3 até o dia 20 de março, tô aqui. Vou embora amanhã, né? Agora já tá perto. Eu tô morrendo de saudade de casa. Mas é aquilo que eu falei, a minha disciplina, atitude e disciplina, fez com que eu tivesse que pegar esse intervalo de tempo da minha vida e focar em umas coisas que eu tinha que fazer aqui. Mas a minha grande terapia, o que me mantém são os livros, porque eu adoro, eu leio bastante coisas sobre psicologia, porque trabalho com isso, que é comportamento de consumidor, essas questões relacionadas ao nosso negócio. Gosto muito de ler ficção, mas aí é gibi do Homem-Aranha. E eu gosto, isso me dá prazer, desde criança eu tenho isso. Então a minha terapia é buscar coisas que me satisfaçam, não que os outros dizem que eu tenho que fazer. Porque aí todo mundo te dá uma ideia, faz yoga, faz pilates, faz não sei o quê. Mas é teu perfil? É aquilo que vai realmente dar satisfação ou tu vai ir porque alguém te falou? Então a melhor terapia é faça coisas que tu gosta e não que os outros digam que tu tem que fazer. E esse tempo de qualidade que você tem com a sua família aí, eu te conheço há um tempo, eu sei que você valoriza muito. Muito, muito. Pô, eu já conquistei, né? Porque tudo é uma conquista. Eu vou no escritório uma vez na semana. Eu faço reuniões online da sala da minha casa. Tu lembra, né? Eu fazia reunião na sala da minha casa. Meus 2 cachorrinhos sentados do lado ali. Minha esposa às vezes fala comigo, me dá um café e tal, e eu tô ali. Por quê? Porque eu gosto, é o ambiente que eu gosto. Eu não gosto do escritório? Não, eu acho maravilhoso. Mas não preciso mais estar lá o tempo todo para ele funcionar. E até um teste, tipo assim... Quando eu comecei a fazer isso, o meu irmão disse assim, eu vou pro escritório. Ele gosta. Eu digo, eu não vou. As coisas não vão andar. Eu provei para ele que as coisas andavam. Por quê? Porque eu já tinha feito a desconexão de mim para que as coisas funcionassem. Então foi um grande teste. E o teste foi maravilhoso. Agora eu não quero sair da sala de casa. E assim, essa pressão, o empresário, ele recebe muita pressão, né? E pra gente separar aquela pressão saudável, porque primeiro, ela é importante, pressão, nos negócios, e como é que você tem essa separação de se ela é importante, de pressão na prática, pressão saudável e uma pressão que não é saudável? Vamos lá, pressão é todos os dias, a gente acorda com conta para pagar. Pressão é todos os dias. Tu já sabe que se tu vendeu ou não vendeu, se tu fez negócio ou não fez negócio, tu tem uma folha de pagamento, tu tem uma estrutura para pagar, tu tem um monte de coisa. Isso para mim já não é mais pressão, isso faz parte do cotidiano e do dia a dia. Quando eu sinto que algo vai me pressionar, eu dou 2 passos atrás. Eu digo, por que vai me pressionar? E eu só me sinto pressionado quando eu tenho que fazer algo que não está condizente com aquilo que eu faço. Caso contrário, não. Não, temos metas e não estamos cumprindo as metas. Não sinto pressionado por cada meta. Eu quero ver o que aconteceu porque eu não cumpri a meta. Eu estou pressionado? Não. Não, mas tu não fica pressionado? Não, eu não fico. Eu vou ver o que aconteceu. Então eu sou um cara que eu foco na solução e não no problema. Para mim, o problema ele vai existir e existir em números até o final da minha vida. Agora, vale a pena ficar remoendo no problema? O problema gera pressão. Então, quando eu desviei o meu olhar, alguns anos atrás, para a solução, quando surge um problema, eu já estou pensando na solução, já não estou nem mais colocando... A minha cabeça já não está processando o problema. O problema já está estabelecido. Eu estou processando a solução. Isso me ajuda a tirar um pouco da pressão. Segundo, as pessoas só se deixam ser pressionadas porque elas se deixam o externo entrar dentro delas muito forte. As pessoas não são preparadas para ouvir dos outros e saber fazer uma curadoria do que é o que não é a realidade. Então a pressão é muito maior. Se tu olhar nas redes sociais, os caras dizem meta absurda, meta não sei o quê, meta não sei o quê. Eu digo, calma, cara, que loucura, eu nunca precisei disso, cresci, ganhei dinheiro. Por que isso? Mas as pessoas se deixam levar por isso.
por um arquétipo de venda que os caras criaram e elas se pressionam. Então, eu nunca fui pressionado nos últimos anos, porque eu já tive isso, claro, sou um empreendedor como qualquer outro, eu já tive as minhas fases, mas de uns 10 anos para cá, ô Renato, o externo é o que menos me afeta, o interno me afeta muito mais. Tipo, saber que alguém da minha equipe tá doente, saber que tem alguma coisa desse tipo, mas assim mesmo, quando me contam, olha, o Rubens está doente, eu digo, o que ele tem? Ah, tal coisa. Cara, procura um médico, fala com o cara, eu conheço esse cara aqui, pega o telefone, eu já tô fazendo a solução. Isso me alivia a pressão. Uhum. Ah, Nelson, mas e quando não tem solução? Não tem solução, não tem solução. E eu sou um cara da filosofia estoica, que eu leio bastante. O estoico, ele deixa muito claro assim, se é algo que está acontecendo, que é um fato que tu não tem como intervir, não te preocupa, tu não vai ter como fazer nada. É isso. O estoicismo nos traz um ensinamento muito grande. Então a pressão foi... lendo essa escola de filosofia, que eu aprendi isso. Então, cara, não tenho como resolver. Então esquece, não tem como resolver. Vamos fazer o quê? Não ser pressionado? Com Então, essa organização de mentalidade, você consegue aliviar as pressões que a maioria das pessoas, e hoje nós estamos vendo cenários aí de afastamentos, enfim, você viveu isso e por uma questão de focar em coisas que não é nem você que vai trazer a solução, né? E às vezes viver profundamente aquilo e te trazer é aquilo que você disse, a trazer a pressão externa para dentro de você, né? E isso te prejudicar. Então essa organização muito bem explicado, Nelson. Eu gostei muito porque uma coisa, Renato, ó, o teu maior inimigo tá dentro de ti. Esse é o teu maior inimigo. Tanto é que na Bíblia fala que se você governa a si mesmo, é muito maior do que se você governasse uma cidade inteira. Né? Nossa cabeça, a gente cria cenários imaginários que nunca existirão. Então isso gera pressão nas pessoas. Essa experiência toda que você tem, com certeza você contribui com as empresas que você e modelos de negócio que você se relaciona. Quando você entra numa empresa para trabalhar, para gerar, desenvolver governança, modelo de negócio ali, a governança, a inovação, né? Ainda mais com IA, que eu gostaria de entrar, porque você é um conhecedor sobre o tema, né? Com que frequência real que você encontra e seleciona os problemas assim para poder trazer ela para um outro nível? Vamos lá. Quando uma empresa nos contrata, que a gente já passou da negociação, a primeira coisa que eu faço, que seja uma multinacional, uma empresa de médio porte, uma pequena empresa, eu sempre faço um exercício gigante com eles. Por que o negócio existe? Mas eu não falo filosoficamente por que o negócio existe. Eu trabalho fundamento. Gravem isso. Se vocês conseguirem, anotem. Pega papel e caneta. Eu sou professor, né? Pega papel e caneta. Anotem isso. Quando o cara me chama para fazer gestão, para fazer modelagem, eu começo pelo fundamento de um negócio. Fundamento de um negócio. Dor, problema e necessidade. É por isso que tu existe. Não é porque tem alguém que compra, nada. É porque tu existe por isso. Porque no mercado tem uma dor. Só que não é a dor que tu resolve. Porque dor, às vezes a gente protela, né? Dor, tipo, tô com dor de cabeça. O que faz com que a gente resolva é um problema. Quando a dor se torna um problema. A intensidade dela, né? E aí tem intensidade. É porque ela me impede de cumprir uma tarefa. E quando eu tenho a necessidade, é que eu tô buscando a solução para isso. Uhum. Então, se tu conseguir, mesmo num desenho de gestão, mesmo num desenho de planejamento, num desenho de modelagem, refletir sobre isso, tu vai descobrir muita coisa que está errada na tua solução. Tu vai descobrir que tu está falando com o cara errado. Tu vai descobrir várias coisas. Tu vai dizer, o mercado não era esse, preciso fazer isso. Só que tu tem que reolhar isso. O mercado bate muito, Renato, na dor. A dor é uma sensação. Nem sempre eu resolvo. O problema é uma constatação. O que é um problema? Ele me impede de cumprir uma tarefa. Aí eu começo a dizer assim, essa dor de cabeça eu tenho que buscar um remédio. Eu tenho que ter uma solução. E ele vai buscar a solução. Só que se a tua solução lá, agora do ponto de vista de produto e serviço, não é preparado para atender isso, ela está fora. Então, a grande maioria das empresas,
quando eu vou olhar desse ponto de vista de modelagem, elas criaram um produto, mas não tem certeza se resolve um problema. A grande maioria. A grande maioria. Pior ainda, elas acham que resolvem um problema, mas não sabem para quem que elas resolvem. Então a gente entra, eu entro com um olhar para falar com o CEO. Quando eu trago isso para o CEO, que é um formato totalmente diferente, que é uma metodologia própria nossa, ele diz, cara, eu tenho que rever esse fundamento, porque eu acho que tem alguma coisa para fazer. Porque no final, os caras passam o tempo todo mexendo em 3 ferramentas, marketing, venda e operação, sem ter um guia de o que eles fazem e para quem que eles fazem. Dor, o problema, dor é uma sensação. Para quem eu resolvo? Pensa assim, dor é uma sensação. Então não é a dor que eu resolvo. Os caras ficam falando aí, comunicando dor. Problema é a sensação. Desculpa, o problema é a constatação. Dor, sensação, problema, constatação. Tô com um problema. Tá me impedindo de cumprir uma tarefa. A gente cumpre 3 tarefas na vida. Ou ela é operacional, ou ela é social, ou ela é emocional. Então, se o problema ele impede de eu cumprir uma dessas 3 tarefas, o que eu faço? Eu busco a solução, que é a necessidade de buscar uma solução. Depois eu olho para o outro lado, que é o mercado. O que é o mercado? Segmento, público-alvo, e aí eu desenho a persona. Mas aí não é desenhar como no marketing, lá faz um briefing. Não, é desenhar a persona. Comportamento, psicografia e tudo mais. Depois eu vou olhar para a solução, ver se está adequada a isso. Por quê? Porque eu tenho que resolver um problema de alguém que compra de mim. Depois eu oriento marketing, venda e operação, sabe? Eu pego o marketing e oriento. Por quê? Porque eu sei o que falar com quem falar. O marketing, tendo isso, tem uma comunicação mais assertiva. Passar para venda. O que a venda é? A venda é o reflexo do marketing bem feito para que eu converta. Operação entrega. Mas está todo mundo alinhado num escopo só de desenho. Então isso serve para gestão, serve para modelagem, serve para planejamento, tudo a gente usa. E é muito legal porque final de abril sai o nosso livro. Eu e a Brenda, minha filha, escrevemos um livro da metodologia. Legal. Um livro metodológico, tipo cabeceira, bota na tua cabeceira. Qual é o momento que eu estou vivendo? Preciso rever fundamento? Vai lá e lê. E ele é todo com desenho de inteligência artificial. Por quê? Porque a gente ensina como tu faz o desenho do fundamento por inteligência artificial. Então lá tá os prompts, tá lá o formato do agente, tudo lá desenhado dentro do livro para te fazer, que é o que a gente faz. E hoje a inteligência artificial ela é um mistério ainda para muitos, né? Para entender o real ganho para o empresário de modo geral. Como que ela pode me ajudar, né? Não é só me ajudar em uma tarefa, em fazer pesquisa, né? A inteligência artificial como o Google. Ela vai muito além disso, né? Hoje, no que você usa a inteligência artificial, assim, está tendo resultados, assim, que vale a pena a gente... Olha só, vamos desmistificar 2 coisas primeiro. Tá. A inteligência artificial chegou no Brasil como qualquer coisa, como um hype. Só que eles pegaram esse hype e disseram assim, todos nós, empresários e empreendedores, temos que aprender as ferramentas. O empreendedor já não tem tempo nem de dormir. O empresário, a vida é agitada com várias coisas que ele tem que fazer. Que tempo esse cara tem de comprar um cursinho e ficar ali aprendendo o que é a inteligência artificial e como usar ela? Esquece. Então, no Brasil, a gente chegou no Brasil, tipo, querendo escolarizar todos nós. Erro número 1. Segunda coisa, empresário que entende de negócio, que entende do seu negócio, sabe onde colocar uma camada de inteligência artificial, porque ela é meio. Ela não é o negócio. Então, tipo assim, eu conheço modelos de negócio que foram colocados uma camada de inteligência artificial e o cara afundou. Porque o modelo não era bem definido, os processos estavam ruins, o cara botou uma camada. Por quê? Porque todo mundo disse que tinha que ter ali. Venda, chatbot, chat não sei o quê. Será que é ali que maximiza o teu ganho colocando uma inteligência artificial? Será que não é na operação? Será que não é no marketing? Então as pessoas, mais uma vez, elas deixam o externo falar por elas. Elas, em vez de olhar para o negócio e dizer, cara, na venda eu posso arrumar, mas se eu colocar uma inteligência artificial que me ajude a comunicar melhor, me ajude a trabalhar a comunicação para me trazer mais lead, a minha área de venda é preparada para vender. Não preciso botar lead na área de venda. Não preciso botar IA na área de venda.
Pô, se eu tô vendendo bem, mas eu tô tendo alguma dificuldade na operação de entregar o produto ou algo que seja desse tipo, vai colocar uma IA lá para melhorar isso, melhorar a experiência do cliente, melhorar a entrega e fazer isso. Só que o empresário olha da ferramenta para o negócio. Eu olho do negócio para a ferramenta. Para mim, a IA é mais uma tecnologia, como teve anos atrás a entrada do RP, como teve anos atrás o boom do CRM. Tudo isso já passou. No sentido assim, nos ensinou o que a gente tinha que fazer. Mas a essência é de negócio. A essência está no negócio. Se eu não souber bem o meu negócio, vamos usar a palavra correta, o meu modelo de negócio, eu vou bater cabeça. 80% das empresas que aplicaram IA hoje tiveram um resultado muito abaixo do esperado, ou zero. Porque olharam para a ferramenta. Não é a ferramenta. Uhum. A ferramenta é algo que vai ser colocado em algo importante que vai gerar o resultado. Por que eu falo isso? Porque o Seedriven, que é o laboratório que a gente falou, ele tem 32 agentes de IA e 5 orquestradores. Então a gente tem capacidade hoje de fazer uma análise de um cérebro auxiliar ao nosso técnico na modelagem de negócio. Mas vejam, o meu técnico, que quando a gente é contratado para fazer uma modelagem, ele entende de modelo de negócio. Ele faz curadoria. A ferramenta veio para aumentar, expandir o nosso conhecimento e aumentar nossa capacidade de reflexão sobre aquilo que a gente tem que fazer. Isso gera muito valor. E eu usei ela para venda, usei ela para marketing, não usei para operação. Porque eu sabia que na operação, se eu conseguisse criar um processo escalonável, onde um técnico faz 17 modelagens, porque eu tenho todo esse aparato, eu me torno escalonável. Aí eu olho para a venda e digo, que forma eu tenho que vender para alcançar isso? Como que eu tenho que comunicar para fazer isso? Tudo a partir do modelo. Então as pessoas acabam errando nisso. Eu estou dando exemplos práticos porque... Nelson, mas por que tu que é um cara de IA não usou na venda? Porque por enquanto não faz sentido. Agora, na operação, para criar escala, fazia muito sentido eu botar a primeira camada de inteligência artificial. Esses exemplos que você trouxe, eu confirmo o dia a dia de pequenos e médios empresários que eu tenho esse contato na Associação Comercial e Industrial aqui de Barueri, por exemplo, porque... os empresários, as pessoas, elas estão assim doidas para poder utilizar a inteligência artificial, mas se não conhecer, se não tiver clareza disso que você acabou de dizer, é o que está acontecendo e os números comprovam isso. Mais de 80%, igual você disse aqui, aplicaram e não tiveram resultado. Não tiveram o resultado que esperavam, né? Porque teve um resultado, mas foi um resultado ruim, né? Não deu certo. Eu vejo muito isso e faz muito sentido, porque ela é um amplificador, não é? Muito. E se você tem processo, por exemplo, de atendimento, scripts, cadências, todas que não estão funcionando bem. Se você coloca a inteligência artificial, você está replicando um problema. Você está acelerando o problema. Você está acelerando, exato. E aí vem... por isso, Renato, que eu né? falo, se tu conhecer o teu modelo de negócio, tu para de... Tipo assim, vou usar um exemplo clássico. Comportamento consumidor. Um dos itens quando a gente faz a modelagem é caracterizar muito bem a tua persona. Mas não do ponto de vista do marketing, do ponto de vista de negócio. E o comportamento consumidor, eu mexo com modelagem há 15 anos, mas vamos lá, 10 anos atrás eu compro pesquisa. Até hoje a gente compra pesquisa oficial de comportamento de consumidor, porque a gente alimenta nossas bases com isso. Era de 10 anos. Depois você compra essas pesquisas? Instituto de referência, né? Tu não precisa encomendar, o instituto faz a pesquisa e ele te oferece para... Tá. A gente já recebe as ofertas, porque a gente está há muitos anos fazendo isso. Mas tem vários institutos para isso, e a gente paga caro por isso. Por isso que a gente é muito municiado de informação. Mas vamos lá. Quando os institutos faziam pesquisa, era de 10 anos. A mudança de comportamento do consumidor levava 10 anos, mas era porque a velocidade da informação era baixa. Depois eles faziam começaram a fazer de 7 anos. Depois eles começaram a fazer de 5 anos. Hoje eles fazem de 2 ou 3 anos. Por quê? Porque a velocidade da informação que a gente tem e o que a gente é sobrecarregado faz com que o nosso comportamento a cada 3 anos seja diferente. E às vezes o cara diz assim, pô, vendia muito bem esse produto, estava comunicando bem, e de repente ele caiu. O que tu tem que fazer? Tu tem que ir lá olhar o comportamento do consumidor, que naquele momento era propício à comunicação que tu fez,
e olhar aonde nos quesitos de comportamento ele mudou para te mudar a comunicação. Uma simples mudança de comunicação volta para os trilhos para funcionar. Só que aí os caras ficam contratando consultoria para time comercial, demite agência. E os caras trabalham o tempo todo na ferramenta e não no conceito que fez com que a ferramenta funcionasse, que é marketing, venda e operação. A gente já corrigiu para agências muita coisa disso. A gente já fez para multinacional, não posso dizer o nome por acordo de confidencialidade, mas que o olhar era assim, pô, tava vendendo muito bem, o que aconteceu? Vamos olhar o comportamento, vamos olhar a psicografia da tua persona, porque pode ter mudado. Pequenos ajustes na forma de falar fez com que encaixasse a maneira que esse cara percebe que ele decide a compra. Entendi. E na área de inovação, você também ajuda muitas empresas nesse... Eu sei que pode ser até uma sequência aí, mas a gente vê como inovação e eu gostaria que você explicasse. Talvez esse comportamento é que vai trazer as inovações, né? Como é que você aplica isso dentro das empresas? Vamos lá. Inovação não é uma coisa que eu decido da noite para o dia. Inovação é comportamento. A maioria das empresas, hoje, vamos usar a IA como inovação de tecnologia. A maioria das empresas hoje chegou, olhou para o seu staff e disse, temos que ter IA no negócio. Agora nós vamos ter uma área de inovação. Ninguém está preparado. Todo mundo leva um choque, diz assim, como assim? Vão ter IA no negócio. Inovação é um processo que tu cria ao longo da jornada para que as pessoas se habituem a ir transformando aquilo que elas fazem com coisas que trazem melhoria. Qualquer tipo de tecnologia pode ser. Ou até mesmo mudança de processo. Só que no Brasil a gente não tem a cultura da inovação. Muitas vezes as empresas grandes que têm área de inovação desconecta de todas as outras áreas. E o pequeno empresário, pior ainda, o pequeno e o médio, porque ele chega e diz, agora nós vamos ser inovadores. Dá um choque. Tu imagina, tu tá numa empresa que nunca fez inovação na vida, nunca falou sobre isso, daqui a pouco ela reúne, vocês te reúne junto com outros numa sala e diz assim, agora a nossa empresa vai entrar na era da inovação, a gente vai começar a aplicar a inteligência artificial. Cara, te dá um choque. Porque tu nunca ouviu falar disso e quando tu ouve, é algo já para ser implementado. O que quebra esse laço com os colaboradores é isso. Eu chegar numa empresa que eu não criei a cultura da inovação e eu chego e já digo o que vai ser aplicado. É um choque muito grande. As empresas têm dificuldades enormes com isso. Então, o primeiro passo que eu diria é assim, se vocês não estão fazendo nada hoje, comece a conversar sobre inovação com as equipes. Comece a falar, olha, vamos ficar atento que está acontecendo isso. Não é inovação, é só colocar tecnologia. Pô, inova no processo. Busca algo que transforme aquilo que eles estão fazendo no dia a dia, mas comece de forma gradativa. Ter o foco no cliente, né? Sempre, sempre. Entender ele e aquilo que você falou, o comportamento, né? É o comportamento dele. A gente precisa entender isso e aí a gente vai estar inovando, né? Não precisa trazer uma IA para inovar, né? Não, mas tu tem que ter essa cultura. Uhum. Tu entendeu? Hoje o processo é ruptivo. Não é disruptivo, é ruptivo. Tipo assim, daqui a pouco estamos na era da IA. Isso, estou falando de empresas que faturam 20, 30 milhões. O cara chega e diz assim, ó, agora, a partir de agora a gente vai inovar com... É um choque. Tu não tem essa cultura, tu não tá acostumado. Eu pego muito disso. E eu digo para os caras, olha, a gente pode trabalhar no processo de inovação, mas vocês vão ter que começar, a colocar na cultura o processo de inovação, porque é cultural. A gente tem lá no nosso clube, no Nova IA, sócios, né, que fazem parte do Nova IA, que tiveram essa dificuldade, nos contaram, disseram, olha, quando a gente pegou a área de TI e jogou para eles as IAs, os caras levaram um choque. Porque a TI de um negócio não é inovação. A TI de um negócio é dar suporte para todo mundo. E aí os caras pegaram essa área. Inclusive a gente ajudou ela a reorganizar e colocar no escopo de cultura. Hoje ela consegue andar muito melhor. Mas ela disse, Nelson, vocês têm razão, porque no começo a gente bateu muito cabeça. Porque o cara da TI eu não conseguia enxergar ele. Eu enxergava ele como o cara da inovação, mas ele é o cara do suporte. Eu tenho que trabalhar culturalmente toda a empresa e eles também, para eles se tornarem esses caras. E inovação não é jogar para as pessoas fazer algo, é cultura. E essa inovação, ela vai desde trazer algo para
trazer receita, como também um desenvolvimento próprio de um time, por exemplo. Posso considerar isso uma inovação, não é? Ó, uma inovação. A gente tem 2 dinheiros nos negócios. Aquele que eu ganho lá fora e aquele que eu perco dentro da empresa. Então tu pode ter 2 olhares da inovação. Legal. Tipo, eu vejo muito mais IA funcionar internamente para o cara diminuir o desperdício e gerar margem maior, porque tu não corta custo, tu corta desperdício, então esse cara melhora aqui do que o cara que está vendendo mais lá. Perfeito. Então tu tem 2 dinheiros. Tu só tem que escolher aonde tu vai colocar. Aonde eu coloco o dinheiro, aonde eu coloco inovação e tecnologia, que eu tenho mais capacidade e propriedade de ver se está funcionando ou não, é quando eu deixo de perder dinheiro. Então é esse olhar que a gente tem que ter. Dinheiro externo e dinheiro... Tem 2 dinheiros na mesa. É só esses 2. Nós estamos na saúde. Nós estamos aqui no Nação Saúde. E a saúde, ela é um problema hoje. Ela traz uma baixa performance, ela gera não só custo, né, financeiro ali, mas trabalhos interrompidos e tudo mais que vão ocasionar nisso também. Como é que um líder convence um time nesse cuidado de saúde? Como é que você enxerga isso aí nas empresas? Nas empresas, esse conceito tem que partir de uma cultura preventiva de doença. Muitas empresas trabalham no reativo. Pô, o cara tá doente, vou ajudar ele a resolver. Vai lá o RH, pega o cara e vamos lá, uma doença grave ou algo desse tipo. Mas ela trabalha muito pouco no preventivo. A gente poderia tirar a sobrecarga de um sistema de saúde precário que nós temos se a gente trabalhasse a prevenção. O sistema de saúde que a gente tem hoje não é preparado para atender o número de pessoas que estão lá. Mas a gente também não trabalha os programas de prevenção. Vamos trazer para o privado. Programa de prevenção de doença é cultural, tu ensinar ele o que é importante para ele, mas não é dizer para ele que ele tem que fazer, é trazer a reflexão para ele, é criar nele o entendimento de que aquilo é bom. Porque o que mais acontece nas empresas, e eu vejo, é impor isso. Tudo que é imposto as pessoas não aceitam. Tudo que tu coloca para elas de uma forma imposta, elas não aceitam. Tu tem que criar nela, trabalhar a mentalidade dela para que ela entenda que aquilo é bom para ela. Porque eu cansei de ver empresas sentadinho numa cadeirinha do lado, os caras falando sobre prevenção e os caras dizendo, isso aí não serve para nada, isso aí não dá. E eu tava lá, os caras nem sabiam quem eu era. E eu tava sentado lá e os caras no fundo falando, os caras querem que a gente faça a prevenção, mas aí não pagam mais, não pagam, sabe? Eles não conseguem trazer uma reflexão, trazer de forma que seja importante. Nossas equipes se reúnem para a gente falar de saúde. Como é que vocês estão? Como é que tá? Como é que tá acontecendo? O que tem? O que vocês têm? O que tá rolando e tal? Mas a gente traz isso no sentido assim, cara, dá para prevenir, né? Mas são pessoas que têm consciência da prevenção, porque a gente está sempre batendo nisso. Por que a gente tem um número muito... Eu não olhei mais no RH, mas a gente tem um número muito pequeno de atestado médico. Muito pequeno. Porque a galera tem. Aí não é só, eu vou te dar o cartão da Nação Saúde. É ensinar esse cara a usar o cartão de forma correta. É mostrar para ele como ele tem que usar o cartão. Porque senão ele acha que tu deu o cartão para ele, que tu tá dizendo assim, cara, eu tô fazendo minha parte, tá? Tá aqui, se tu ficar doente, tu vai lá e usa o cartão. Não. O cartão é importante. Primeiro que esse acesso que a Nação Saúde dá, ele é gigante. Porque ele dá um acesso altamente qualificado. Quem é que tem acesso por um cartão pagando uma mensalidade baixa ao Einstein? Ninguém. Eu pago caro para fazer uma consulta no Einstein. Quem tem isso? Então tu tem um atendimento de qualidade. Só que entregar o cartão para essa pessoa sem criar uma educação de prevenção dá uma arma na mão de quem não sabe usar. O cara vai usar de forma errada. Não vai matar ninguém, mas ele vai usar de forma errada. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Na saúde dos colaboradores a gente tem que ter isso. E cada vez mais há esse entendimento. Cada vez mais as empresas estão entendendo isso. Mas é um processo lento e gradativo. Exato. Eu percebo que o nível de maturidade de empresários tem total relação com esse cuidado da saúde.
é isso que você enxerga também? Muito. Vamos lá. A gente tem algumas décadas de empresa que hoje estão chegando aí próximo da 4ª geração. A gente está na 4ª geração de empresas. Então são cabeças diferentes, em mundos diferentes, em momentos diferentes da economia, da história e tudo mais. Eu acredito que as empresas que tem hoje com empreendedores entre 28 e 40 anos já tem essa percepção. Os caras já têm mais esse olhar. Eles só têm algumas dificuldades para fazer isso. Porque, vamos lá, desde a pandemia a gente tem um olhar diferenciado para a saúde. A pandemia fez com que a gente mudasse a mentalidade e olhasse de forma diferente. Não é à toa que o setor que mais cresce é o setor da saúde. É o que mais cresce no mundo inteiro. Porque as pessoas tiveram um olhar diferente. Só que ao ter esse olhar diferente, a gente tem que complementar ele. Que é o quê? Educar eles de forma, né? Educar no sentido de que a prevenção é o mais importante. Agora, eu vejo muitos empresários novos que nos contratam para modelagem e tal, os caras falando dessa preocupação da saúde. Por quê? Porque, por 2 motivos. Muito difícil contratar mão de obra boa. E se tu não cuidar da que tu tem, principalmente da saúde, tu vai perder um cara que era bom, um cara que estava ali preparado, que tu treinou esse cara por um problema de saúde. E aí tu vai pro mercado, tu não encontra outro. Então o empresário tem que pensar nisso também. Ah, não, mas é só por isso? Não, é pela saúde da pessoa. Mas tem uma questão muito ligada ao que o cara pode entregar. E ele acaba não entregando, ele fica doente, ele tem dificuldade, ele tem várias coisas. A prevenção e o olhar da saúde são coisas hoje, do ponto de vista econômico e social, importantíssimo. Da iniciativa privada. Hoje, para empresários, se falar de empresários que, vamos dizer assim, você tem um tempo com eles em poder falar de dieta, em poder falar de sono, em poder falar de atividade física. Eu enxergo uma abertura muito maior hoje. Eu acho que a gente vem crescendo com isso. Nas empresas que você dá consultoria, presta esse serviço assim, você consegue também trazer esse senso, assim, esse tema para dentro delas? A gente fala desse tema. Porque quando tu tá falando de... Vamos falar de gestão? Quando tu tá falando de gestão, tem um espaço da gestão que chama gestão de pessoas. Na gestão de pessoas tu tem que falar isso. Tu tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado, tu tem que discutir isso. Nós que vamos criar as políticas disso, não, mas a gente fala muita coisa nesse sentido. Porque se o cara tá querendo mexer todo o processo de gestão e uma das coisas que está implícita é performance, a gestão de pessoas é uma das coisas mais importantes. E dentro da gestão de pessoas, a gente lida com saúde. Você pegou na essência, né, de qualquer empresa. Eu vejo muito mais nas pequenas que estão se tornando média, nas médias e nas grandes. Eles têm essa preocupação, sim. Às vezes eles até fazem várias tentativas. Ginástica laboral, não sei o quê. Então, os caras vão trazendo essas coisas. Mas eles têm essa preocupação, sim. E quando tu entra... não, eu quero melhorar meu processo de gestão. Eu digo, gestão de pessoas. E aí, como é que fica? E também, empresas mais antigas simulam que tem RH. Sempre tiveram DP. RH é outra coisa. O RH dentro da gestão de pessoas é um outro modelo. Não é o modelo que 60% das empresas hoje aplicam em seus negócios. Como que você enxerga que ele deveria trabalhar? Tu enxerga isso porque ele é um grande... Ele é uma barreira que se criou para que a diretoria e os líderes não tivessem acesso aos problemas que os caras têm aqui. Então ele só fica intermediando coisas e não criando coisas. Isso é coisa de DP. Ele fica intermediando coisas em vez de ter um programa específico que ele possa aplicar para não ser esse cara que fica intermediando essas coisas. Ser aquele que aplica efetivamente as políticas de gestão de pessoas. Assim como hábitos, né, rotinas que a gente tem que ter com o nosso desenvolvimento, pelo que eu estou entendendo, você provoca essas empresas na gestão dessas rotinas para desenvolvimento de pessoas, né? Se eu for para uma empresa só falar o que ela quer ouvir, eu não cumpro o meu papel.
Eu tenho que falar de algumas dores que elas se descuidam. O consultor ele tem o compromisso de trazer alguns elementos. É ruim, a reunião fica meio chata, fica, mas a gente tem que carregar nossos princípios e dizer, olha, sinto muito, tu não tem um RH, tu tem um DP. Mas embasar, trazer a informação, sabe? Mostrar o que acontece, o porquê que tu chegou àquela conclusão e tudo mais. Mas depois que o cara passa da fase da confrontação, porque ele acha que tu tá confrontando ele, e tu mostra números, mostra o que tá acontecendo, o cara diz, pô, é verdade. Porque no começo o cara diz assim, principalmente o cara que trata na pasta de gestão de pessoa, já vem mais um consultor a falar uma coisa que não é, porque ele não quer aceitar. Ele não tá olhando do ponto de vista de quem tá de fora, sabe? Zoom out, tô olhando de fora, tô olhando um universo maior do que aquele que tu tá olhando. Mas geralmente depois que tu mostra claramente números, mostra o caminho, diz assim, esses processos não estão funcionando, o cara, ele olha e diz assim, pô, tem que dar uma mexida aqui. Mas eles têm dificuldade de aceitar, principalmente lideranças de área. Por quê? Porque os caras acham que são imbatíveis. Como é que você enxerga essa liderança, por exemplo, que há tempos atrás eu tive contato com pessoas mais antigas aí que tinham um certo preconceito por terapias e tudo mais. Hoje, você acha que isso vem se desenvolvendo, isso vem mudando nessas pessoas? Ou você acha que é a nova geração que vem mudando? Não, elas estão mudando, sim. As lideranças que são mais antigas, né? Algumas estão se aposentando, outras estão dando continuidade. Elas já procuram mais isso. Por quê? Porque lidar com as pessoas que estão embaixo é aquilo que eu falei, o comportamento vai se mudando continuamente. Se tu não estiver preparado, não adianta o colaborador se transformar e o líder ser o mesmo. Então vai acontecer duas coisas com ele. Ou ele vai cair fora e vai entrar alguém, ou ele vai ter que também se treinar para poder liderar pessoas com comportamentos diferentes. E a tua visão assim, no movimento da saúde nesses ambientes no Brasil dos próximos anos, como é que você enxerga isso? Nós estamos caminhando para algo que vai ser muito mais valorizado, ou você acha que a gente ainda está distante disso? Tem duas coisas que eu gosto de separar na saúde. Saúde pública e a privada, sabe? Bem separado. Saúde pública tem as melhores ferramentas, mas tem o pior discurso. As ferramentas são boas, não são ruins. As ferramentas que nós temos aí, SUS, tudo isso, esse arcabouço que a gente criou para a saúde pública. Mas nós temos um discurso ruim, uma narrativa ruim. Existe um estudo que diz o seguinte, quase 91 ou 92% das pessoas que vão a atendimento em UPA ou posto de saúde é mais para conversar com o médico do que ter algum problema. As pessoas são carentes, ainda não entenderam que muita gente que sobrecarrega o SUS são com pequenas coisas com um trabalho muito mais de mentalidade ajudaria elas do que qualquer coisa. Basta tu ver que nas UPAs e no posto de saúde, pessoas idosas, mães com filhos, essas pessoas que buscam, só que elas buscam muito mais um conforto no coração e mental do que ela esteja doente mesmo. Porque tu ir lá para o cara receitar uma dipirona não faz sentido nenhum. Então tem esse lado. Na privada, sim, há uma conceituação muito maior da saúde, principalmente do ponto de vista do churn de pessoas, da saída de pessoas, porque o cara treina, não dá suporte para essa pessoa do ponto de vista psicológico e de saúde, tu perde o cara. Eu conheço, eu tenho um caso no meu negócio que a gente não observou, a liderança não observou, a pessoa está até hoje encostada. E a gente fala de prevenção, a gente fala de várias coisas. Claro que tem casos que são mais críticos, né? Mas é aquilo. Até hoje eu não encontrei ninguém tão bom quanto essa pessoa. Pessoa maravilhosa. Eu visito ela, né? Pessoa maravilhosa, boa. Pô, a gente gosta, altamente técnico, mas que mesmo às vezes com a prevenção, tu falando que precisa se cuidar, existe alguns fatores que a gente não controla. Você me trouxe assim, um pensamento aqui que de empresário, que é a grande dificuldade de selecionar uma pessoa para contratar, para trabalhar. Muito. A gente tem um processo seletivo que é complexo, não é? Por quê? Porque hoje a gente pega a capacidade técnica,
a gente consegue identificar fácil. Mas o comportamento, isso a gente não consegue identificar tão fácil. Não. A gente vai ter uma experiência ali, saber como que a pessoa tá pensando, a mente dela trabalha ali, isso é o complexo. Por isso que o processo seletivo não é tão simples, né? Então, olha que você fez me refletir aqui, porque assim, uma dor tão grande dos empresários hoje, todo mundo tem uma vaga aberta hoje na sua empresa aí. Sempre. E a necessidade ou esse senso de cuidado, como para você cuidar desse colaborador, para que você não perca ele e para que você potencialize ele para entregar mais, né? Cuidar desse estado Cumpre duas funções, Renato. de mente. Função social da pessoa com a prevenção e também está cuidando da questão do negócio. Não são excludentes. Ah, não, mas eu vou cuidar só pelo social. Ah, eu vou cuidar só para não perder o emprego. Não são excludentes porque é uma ação única. Ela não é excludente. A ação, ela é única. É única. E você mesmo comentou sobre, por exemplo, um acesso à saúde, uma telemedicina, né? Hoje a gente sabe que reduz 80% dos atendimentos presenciais, um pronto atendimento. Então, você traz uma qualidade de vida, né, para esses colaboradores, mais tempo, aquilo que a gente, às vezes você apanhou, eu também apanhei bastante aí, para poder entender que o tempo de qualidade, ele é muito importante. Nossa. Quando a gente fala em famílias, e no início, né, do nosso bate-papo aqui, aquela sequência que o Joelta usa e tal, né? Tudo isso para você ter mais tempo de qualidade, para você conseguir fazer mais coisas, performar melhor, mas ter mais tempo de qualidade com a sua família, né? Então, eu acho que a gente cumpre um propósito aqui muito bacana junto com as empresas. E qual conselho que você daria para um empresário nesse sentido? Se atentar para isso, não negligenciar isso, né? Não. Na sua empresa, um empresário jovem que está começando, ou um empresário já bem experiente ali, o que você deixaria para ele de conselho assim? Eu diria assim, ó, com esses meus anos de experiência, nenhum negócio é feito por ferramenta, ele é feito por pessoas. Ferramenta só ajuda as pessoas. É feito por pessoas. E para te ter as pessoas bem junto contigo, tu tem que ter um cuidado com elas. Não dá para negligenciar. Eu só sei que as minhas filhas estão bem e a minha esposa porque eu cuido delas. Eu não preciso cuidar do meu colaborador no nível que eu cuido da minha família. Mas eu tenho que cuidar dele também. Por quê? Porque o meu negócio depende de pessoas. Não existe no mundo nenhuma empresa que funcione sem pessoas. Os caras estão tentando com IA, estão tentando não sei o que, não funciona. Precisamos de pessoas. Uma vez que nós, empresários e empreendedores, precisamos de pessoas, qual é o ativo que eu tenho que cuidar? Pessoas. Não tem. Então, precisa ter uma mentalidade de que as pessoas são essenciais para o negócio, não é o negócio essencial para a pessoa. A gente tem uma inversão de valores. Eu faço tudo pelo meu colaborador? Talvez não. Mas eu faço aquilo que é possível para que ele se sinta bem e para que ele esteja junto comigo o maior tempo possível. É isso. Então, às vezes reclama da rotatividade, dá uma olhadinha lá nas tuas políticas de cuidado do colaborador, vê se não está errando em alguma coisa. Porque é muito fácil culpar a pessoa que sai. É muito difícil olhar se a gente está errando ou não. Então, eu diria isso. Se tu está tendo muito churn, para de botar a culpa nas pessoas e olha teu processo seletivo, olha o teu processo de cuidado com as pessoas, porque às vezes também o colaborador compra uma ideia, quando ele entra os caras entregam outra coisa. Isso também acontece. Eu acho que são dois lados que às vezes estão brigando por coisas que não deveriam brigar e deveriam estar cada vez mais juntos. Cada um no seu limite. Empresa não pode dar tudo que o colaborador quer. E o colaborador tem que entender que ele não precisa, às vezes, de tudo que ele acha que a empresa tem que entregar para ele. Sabe? Dá uma equilibrada nesse jogo. Mas olha, processo e faça a meia-culpa. Por que eu não estou conseguindo manter as pessoas comigo? Esse é o maior fator
de preocupação que eu tenho se eu tivesse uma rotatividade muito grande. Muito bom. Empresário, a Nação Saúde enxerga isso como algo muito importante e por isso a gente tem um trabalho diretamente com o RH, com a diretoria das empresas, para levar essa percepção de valor para o empresário, para ele enxergar que ele está sendo cuidado. Não adianta você só entregar, né? Ele tem que sentir, né? Ele tem que perceber isso, né? E isso vai potencializar o seu negócio, que você possa produzir, prosperar e sanar muitas dores aí, que eu tenho certeza que o seu negócio, o propósito dele é esse. Acesse o QR Code, procura a gente aqui para você ser um assinante do Nação Saúde, para a gente poder estar trabalhando em conjunto aí, levando esse acesso à saúde e múltiplos benefícios aí que a gente pode proporcionar junto com vocês. Finalizando aqui, Nelson, poxa, que bacana. A gente até tomou um cafezinho aqui falando sobre esse tempo de qualidade. Você gosta muito. São princípios, né? Que eu sei que você valoriza muito, a família, esse tempo ali. E eu gostaria que você complementasse, né? Completasse a frase aqui, que é: toda vida importa e saúde é? Para mim, saúde é vida. É vida. É isso. É isso. Muito obrigado, Nelson. Eu que agradeço. Por esse bate-papo, assim. Você é um cara que eu admiro bastante. Um pouco tempo que eu te conheço. Pouco tempo nem tanto, né? Quase 2 anos aí. Mas muito, muito conhecimento que eu sei que você carrega e que você compartilha em tudo que você faz. Obrigado por esse momento aqui. É isso, pessoal. A gente fica aqui nesse episódio. Esse episódio logo vai estar disponível aí para você. Assina aí o Nação Saúde, claro. Agora, se inscreva no nosso canal, compartilha isso aqui com outras pessoas, outros empresários, para que a gente possa levar esse conteúdo que transforma, né? Não é só o acesso que transforma, mas transforma as nossas ações em cima daquilo que a gente tem de conteúdo, tem de conhecimento, né, não, Nelson? Verdade. Muito obrigado e até o próximo episódio.